né, agora a consciência, né? O que é que se tem hoje, o que é que a gente sabe, né, de consciência? Ainda sabemos pouco, mas já tem alguns estudos importantes sobre consciência, né? Primeiro, historicamente, né, há uma contextualização histórica, né? O próprio Aristóteles, né? Então, na verdade, ele criava, né, usava outros termos, né? Como, por exemplo, que ele chamava, né, de alma nutricional, a alma sensitiva, locomotora e apetitiva, e a alma racional. É como se eu tivesse, né, três níveis diferentes, né, no organismo. Uma que seria puramente, né, para o formato de absorção de alimento, tal. A outra que é muito mais com a questão do comportamento em si, e a outra que seria dos nossos raciocínios, né, seria da questão, né, mental. Né? O Santo Tomás de Aquino, ele vai usar muito essa ideia, né, de Aristóteles, das almas, né, e vai, inclusive, criar essa lógica, né, aqui como a alma como um princípio número um da vida. E aí ele vai, então, dizer que essa alma aqui é algo imaterial e imortal, né? Essa é uma concepção que, se você usa as ideias de Aristóteles, apenas como níveis diferentes, e aqui vai ser adotado por uma doutrina religiosa, né? Que no caso é a doutrina, né, cristã, né? Então isso passa, né, a ser, né, algo, né, que vai além, né, do organismo. E aí você tem a dicotomia entre corpo, né, e mente, ou corpo e alma, né? Uma questão interessante, quando a gente vai ver na contextualização histórica, é aquilo que a gente chama, né, da doutrina, né, do coração. Por que, que a gente diz isso? É que se você for ver nos livros, né, sagrados da maioria das religiões, aqui eu estou pegando o exemplo de uma religião que é muito importante, né, do Ocidente, é que você tem sempre essa relação, né, do coração, né? O que vai é o sagrado coração de Jesus, é o sagrado coração de Maria, e não o sagrado cérebro, não o sagrado, né, cérebro, né? Aqui, no, tanto no Antigo como no Novo Testamento, nem a palavra cérebro nunca é colocada, né? Por que que isso? Porque, na verdade, né, você não tinha conhecimento sobre os aspectos fisiológicos. Então, o que você via no indivíduo quando morria, né, se você abria, o mais importante, né, era o coração, né? Quem vai começar a mudar isso, né, lá na época, né, do Renascimento, e aí você tem um papel importante do René Descartes, tudo, né, uma mudança de olhar, né, o ser humano de uma outra forma, né, e um afastamento, né, da ciência, né, da religião, você começa a tirar, né, o contexto do coração e passa, né, para o contexto mais do cérebro, mais mental, e o surgimento realmente da neurociência. Mas que é que a gente poderia falar, né, que seria consciência, né? Então, na verdade, a gente diz, né, que consciência ela é qualquer experiência. Então, qualquer experiência que nós tivermos, nós podemos dizer isso é consciência. Veja, né, esta imagem, né? Vocês estão vendo, né, o que é que tem nessa imagem? Né? Que cores são esses ciclos? Quem diz aí? Se vocês fixarem, né, a visão de vocês para o, esse X central. Fixe, né, a visão de vocês para essa região central. O que é que vocês estão vendo? É tipo como se fosse ficando verde e andando ao redor das rodas, uma verde cada vez passando. Isso, e na verdade a gente não tem nem nada de verde aí, né? O que a gente tem apenas está desaparecendo numa sequência, né? Por que que esse processo ocorre, né? Na verdade, né, eu estou criando, isso tem a ver, né, com a questão de oposição de cores da nossa retina, chegando essa informação, né, no nosso cérebro e tal, e a nossa capacidade, né, do nosso cérebro de preencher informação. Lembra lá do ponto cego, né? Então, assim, na verdade, o ponto cego ele não desaparece, né? O que ele faz é preencher com o que está do contexto ao redor. Se você faz o teste do ponto cego, né, com algo escuro, né, e ao redor está branco, você vê branco. Se você vê, né, ao redor está verde, você vê preencher com verde. Então, esse é uma ilusão, né? Esse aqui é um tipo que a gente chama de ilusão, que tem a ver, né, com o nosso processo, né, consciente.
E aí a gente tem estados de consciência, que são duas coisas, né? Então, aqui eu vou chamar de estado de consciência, né? Que é a vigília, o sono REM, que é enquanto nós estamos sonhando, e o sono profundo, nós também sonhando. A vigília, eu posso dizer, uma consciência atenta e não atenta. Então, aqui, durante a vigília, a gente não tem uma mudança da consciência, a gente tem a mudança da nossa atenção. E eu tenho, né, os estados inconscientes, né, que é o estado de anestesia, que é induzido quimicamente, e o estado de coma, que é em decorrência, né, de patologia, que pode ser, né, em decorrência de diversas ações, né? Então, o que a gente sabe hoje sobre a consciência, né? Então, a consciência ela vai estar sempre associada a alguma rede neurobiológica complexa e adaptativa. Ela não é um fenômeno tão simples. A consciência, obrigatoriamente, ela não requer que a gente faça um comportamento. Inclusive, enquanto nós estamos dormindo, nós temos uma consciência, que é os sonhos, né? E não fazemos nenhum movimento. Ela também não obrigatoriamente requer emoção. Ela pode ter ou não ter, né, emoção. Ela não requer linguagem ou autoconhecimento, o caso, por exemplo, do sonho. A consciência ela não requer memória de longa duração, né? O indivíduo, por exemplo, quando a gente está na fase, né, de memória de curto prazo, que é a memória do trabalho, eu não tenho memória, embora eu possa não ter memória de longa duração, mas mesmo assim eu tenho consciência. A consciência pode ocorrer em um só hemisfério. Como é que a gente sabe disso? Porque tem algumas situações em que o indivíduo ele precisa fazer uma ressecção de todo o hemisfério, ou tem alguns testes, né, que a gente faz que a gente anestesia só um hemisfério. Mesmo naquela condição, o indivíduo continua tendo a consciência. A destruição de parte do córtex interfere nos conteúdos específicos da consciência. Ela não lesa a consciência total, mas ela pode modificar os conteúdos que a gente tem no estado de consciência. E esses dois pesquisadores, o Francis Crick já faleceu, né? O Francis ganhou o Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia pela descoberta do DNA, e o Christian Koch, né? São dois pesquisadores muito interessantes, né? O Crick, quando nos anos, final dos anos 70, início dos anos 80, ele diz o seguinte, que estava cansado já de trabalhar com biologia molecular, já tinha tudo, né, meio que descoberto sobre biologia molecular, então ele queria descobrir e trabalhar com coisas mais importantes, e que ainda tivesse muita dúvida. E aí ele foi trabalhar com consciência. Nos últimos anos da sua vida, né, ele tem estudado, ele estudou, né, consciência, ele já faleceu. Né, o Christian Koch, né, é um alemão, né? O Christian Koch, ele trabalhou com muitas coisas, né? Ele fez medicina, né, engenharia, fez química, matemática, e ele trabalha muito com computação e é professor lá na universidade lá da Califórnia, né? E o que eles têm, o que a grande pesquisa deles é buscar um correlato neural da consciência, né? Então ele vai achar que sempre, né, a consciência está associada a alguma rede neural biológica. Então, ele vai dizer que não depende do sistema imune, né? Não depende do sistema nervoso entérico, né? E não depende do cerebelo, né? Embora o cerebelo tenha, né, uma grande quantidade de neurônios, né? Mas pessoas que têm lesão, ausência do cerebelo, continuam tendo consciência. Do mesmo jeito, né, esse substrato ele não está na retina. A retina também é uma área muito complexa de neurônios. A retina também não é necessário para a gente ter, né, consciência. E nem o lóbulo frontal. Essa é uma grande, né, questão. Você quer um paciente, né, esse paciente aqui, ele teve um acidente de carro, ele andava num carro em alta velocidade, e aí ele entrou debaixo de um caminhão e toda essa parte frontal dele aqui foi arrancada. Veja que o óbito frontal dele se manteve, certo? Mas essa área aqui se lesou total, ficou a parte motora ainda, então esse indivíduo, ele, né, tem consciência, né, tem algumas limitações motoras, mas ele tem consciência, então ela não está aqui, né, na área frontal. E o que o Crick, né, e o Koch têm feito, né, são vários estudos, principalmente com o estudo de neuroimagem, fazendo o seguinte experimento. Então, imagine que aqui eu tenho um estímulo, o estímulo aqui é uma face, aqui está representado como uma criança, e essa face ela é apresentada de duas condições. Uma que o indivíduo vai ter, ele vai relatar, né, dizer que viu, e aqui ele vai dizer que não viu, certo?
Então, quando ele diz que viu e não viu, eu estou fazendo a imagem de ressonância. E aí eu vou ver o contraste. Porque aqui eu estou tendo o estímulo luminoso, mas ele não consegue ver que é uma criança. Ok? E aqui não, aqui ele percebeu, ele teve a consciência de que era a imagem X. E aí ele faz o contraste e vê aonde está sendo ativado. Né? Isso ele faz tanto com o indivíduo acordado, com o indivíduo também em sono, comparando sono e vigília, tal, para entender. E o que eles propõem é que provavelmente essas áreas, né, mais aqui, né, essas áreas mais nessa região, né, são áreas, né, que são importantes para a nossa consciência. Né? Então, eles querem trabalhar, né, com essas duas ideias, eles propõem que essas duas áreas são fundamentais para que a gente mantenha, né, o nosso estado, né, de consciência. E a outra coisa, assim, como é que diferencia o nosso estado de consciência do nosso estado do sono? Então, uma questão importante é aqui nesse diagrama, a gente tem o seguinte, aqui tem um estado comportamental, vigília, sono profundo e sono REM. Quais as consequências cognitivas? Aqui eu estou adquirindo informação, aqui eu estou essas informações estão tendo interação, e aqui eu estou integrando essas informações. Qual é a nossa experiência cognitiva? A sensação e percepção. Durante a vigília, ela é vívida e ela é gerada externamente, porque eu tenho os estímulos sensoriais. Durante o sono profundo, ou ela é ausente, ou ela é meia dúbia. Durante o sono REM, ela é vívida, semelhante à vigília, só que ela é gerada internamente. Os nossos pensamentos durante a vigília são lógicos, progressivos. Durante o sono profundo, se a gente sonha, é lógico, né? Não é progressivo, ele é perseverativo, né? Ou seja, tem uma sequência que vai e se repete. E durante o sono REM, ele é ilógico, ele é bizarro, a gente mistura espaço com tempo, né? Não tem noção. Aqui os movimentos durante a vigília, ele é contínuo, voluntário, aqui ele pode ser episódico, aqui ele está ou inibido, né, ou sob controle. Né? Então, quando eu comparo, por exemplo, a nossa vigília, né, com o sono REM, né, eu vejo que tem algumas coisas interessantes. Então, isso aqui são as áreas neurais. Então, veja, por exemplo, tanto na vigília como durante o sono REM, eu tenho ativação das áreas aqui do tronco cerebral. Né? Por isso que o córtex está, né, totalmente desincronizado. Eu tenho uma área do hipocampo, para hipocampal ativa, formação de memória, tanto na vigília como, né, durante o sono REM. A amígdala também está ativa, né, tanto para receber as informações emocionais. Os nossos sonhos são muito de caráter emocional. E o cingulado anterior. O que é que diferencia? Né? Durante a vigília, nós temos a ativação do cingulado posterior, e durante o sono REM não ocorre, e o córtex pré-frontal dorsolateral. Então, o que se propõe é que essa região, o córtex pré-frontal dorsolateral, ele seja importante para a gente ter noção, né, de tomadas de decisão, de que a gente tem capacidade de tomar decisão, o que não ocorre, né, durante, por exemplo, os sonhos. E se eu for ver os circuitos neurais, quando eu comparo a vigília, o sono de ondas lentas, né, e o sono REM, né, aqui eu tenho um conjunto de circuitos neurais na região pré-frontal e aqui no núcleo accumbens. Tá? Aqui é pré-frontal, aqui mais, né, sistema límbico. Olha, o que eu vejo é que eu tenho muita ativação desses circuitos durante, né, a vigília, tanto em um como no outro. No sono profundo, o pré-frontal, a única coisa aqui que muda, continua tendo muito glutamato, mas no núcleo acúmbens cai tudo. Mas o mais interessante é que no sono REM, né, eu tenho diminuição, menos do glutamato, mas eu tenho diminuição da acetilcolina, noradrenalina, da dopamina. Do sono REM, os neurônios do sono REM para o núcleo acúmbens, né, o que é que a gente vai ter? Uma diminuição de glutamato, uma diminuição dos neurônios colinérgicos, mas um aumento da dopamina, desse circuito dopaminérgico. Então, esse aqui é o circuito, né, que eu vou ter lá para o córtex, né, nigro cortical, e aqui nigro límbico. Né? Então, esse circuito aqui, né, o que é que eu tenho? Olha, durante o sono REM, eu tenho imagem onírica, que são alucinações, eu tenho aumento da dopamina, eu tenho uma hipofunção pré-frontal, então o sono REM ele é muito parecido com o que ocorre, né, na esquizofrenia, né, quando a gente tem um surto psicótico.
E aí uma coisa que a gente fala, né, que o Morfeu, que é o deus do sono, eu gosto de dizer essa frase, ele é esquizofrênico, né? Porque enquanto nós estamos dormindo, estamos no sono REM, a gente está tendo, né, alucinações que são sonhos. Porém, tem uma coisa, né, que a gente chama de sonhos lúcidos, que provavelmente vocês já ouviram falar, que são sonhos que a gente, né, sabe, né, que aquilo é um sonho. Então, eu estou sonhando e sei que aquilo é um sonho e eu posso, às vezes, dominar os sonhos. E esses sonhos lúcidos, eles têm sido estudados, né, por alguns pesquisadores, inclusive por nós aqui na UFRN. Então, isso aqui é um registro, né, de um indivíduo em vigília, em que tem a atividade elétrica do córtex, e aqui é o movimento dos olhos, olho direito, olho esquerdo, e eletromiografia. Está em vigília, olha aqui a atividade muscular. Aí eu peço para o indivíduo mexer o olho 3 vezes, para a direita e para a esquerda. E aí ele contar 10 segundos, depois mexer de novo. Contar mais 10 segundos, mexer de novo. E aí, se o indivíduo diz que tem sonho lúcido, eu digo para ele, olha, porque quando o indivíduo está dormindo, está sonhando, ele não pode falar, mas ele pode mexer os olhos. Então eu digo, olha, se você realmente está tendo um sonho lúcido, quando você tiver um sonho lúcido, mexa os olhos 3 vezes, conte 10 segundos, mexa de novo e conte 10 segundos. E é isso que acontece, o indivíduo aqui está com eletroencefalograma de dormir, atonia muscular, e ele mexeu os olhos, contou, mexeu os olhos, contou. E esse indivíduo, na hora que ele acorda, ele já pergunta para você, e aí, doutor, eu mexi os olhos, eu tenho certeza que eu sonhei e tive um sonho lúcido e consegui mexer os olhos. Isso aqui é, novamente, é um outro sonho lúcido, né? Aqui, ó, mostrando, reproduzindo o sonho lúcido. A gente tem estudado o Sérgio Arturo, né, que é um colega, que é médico aqui da universidade, a gente tem estudado, eu, em conjunto com o Siddhartha Ribeiro, né, o que é o sonho lúcido, uma tentativa, né, de entender, né, o que é que ocorre neurobiologicamente. Isso aqui é registro, por exemplo, de sonho lúcido, né, de um paciente nosso, aqui, de um sujeito experimental das nossas pesquisas. E o que a gente observa é que isso aqui, olha, essa aqui é a atividade, né, gama, né, que é alta amplitude, né, com frequência muito elevada. Isso aqui durante a vigília, isso aqui é durante o sono REM, e esse aqui é durante o sonho lúcido. Veja que a atividade, né, aqui neural, ela é muito parecida, né, o sonho lúcido, né, com a vigília, mas ele não é idêntico, ele é semelhante. Então, são 3 estados diferentes. Vigília, o REM, aqui o indivíduo está, né, ele tem consciência de que ele está sonhando. Então, é outro estado, né, de consciência. Então, eu tenho um Professor, sonho. Diga. licença, mas apesar dessa atividade encefálica muito parecida da vigília para o sonho REM lúcido, ele não prejudica o descanso do cérebro, né, no sonho REM? Olha, a gente não sabe, parece que não, porque todos os estudos, a questão é que os sonhos lúcidos, eles são muito curtos. Ele é uma fase intermediária entre o sono REM e a vigília. Então, geralmente, você não demora muito, né, no sonho lúcido, né, Sim, embora você entendi. tenha pequenos episódios. Então, assim, a gente não sabe se a gente, por exemplo, pode, no futuro, ter a capacidade de ter muito sonho lúcido. A gente tem estudado isso para saber como eu posso desenvolver o sonho lúcido. Então, tem algumas técnicas, né, mas ainda, né, são poucos. Né? Então, imagina que a gente estudou quase que 120 pessoas, né, mandando para o laboratório, dormindo, pessoas que diziam que tinham sonho lúcido, né, e mandamos para o laboratório, né, claro, passando 2 noites, cada uma dessas, nós tivemos, né, menos de 15, né, registro de sonho lúcido, né, no laboratório, né, claro. Então, se o sonho lúcido ele é uma fase intermediária, e aí ele não já posso dizer que o Morfeu ele é esquizofrênico, mas nem tanto, porque durante o sonho lúcido ele tem noção do que está acontecendo. Né? Então, os sonhos, que são essas imagens, essas informações bizarras, é um outro estado de consciência. Então, hoje, né, dentro daquilo que nós chamamos de neurociência clínica, a gente tem trabalhado muito também de entender o que é que ocorre, né, durante os nossos sonhos, as nossas linguagens. A outra coisa importante que a gente tem sido demonstrado, e isso tem uma fase agora que a gente chama, né, de neuropsiquiatria, experimental, que é a analisar tanto
a linguagem, o discurso, como é que as frases são elaboradas, são colocadas dentro, né, de uma fala enquanto o indivíduo está acordado, né? Com isso, você consegue diferenciar o discurso de uma pessoa que é esquizofrênica, de um discurso de uma pessoa que tem desordem bipolar, e também o discurso dos relatos dos sonhos, né? Isso através, né, de ferramentas computacionais é possível você, né, fazer gráficos de contexto de como o indivíduo, né, ou seja, a nossa atividade mental agrupa, né, as palavras. Tá?